Lacan com Freud, Lacan com Freud a partir de Saussure, Lacan com Freud a partir de Jacobson, Levi-Strauss, os autores da etologia, né? E Hegel. Continuar aqui nosso percurso de situação ou de introdução à introdução da leitura do Lacan. É interessante a gente pensar, quando a gente vai ler um seminário do Lacan, de que o Lacan, ele é como pensador dialético, ele está sempre pensando com e pensando contra. Ele está sempre se fundamentando na leitura, na articulação, na atualização do seu pensamento a partir de um diálogo e de uma apropriação, eu diria ainda, de alguns autores, né? E, por outro lado, ele também ele constrói o pensamento dele sempre a partir da noção de que se deve superar certos impasses a partir da crítica de leituras que ele considera como desviantes ou empobrecedoras, né? E aí seria a dimensão assim do Lacan contra. Quero falar um pouco sobre esses dois aspectos, começando então com o Lacan com. Inicialmente, quer dizer, para a gente pensar Lacan com, o primeiro autor que deve vir na nossa mente certamente deve ser Freud. Né? O seminário 1 é chamado, né, Escritos Técnicos de Freud, ou seja, ele toma como ponto de referência, ainda que não siga essa leitura assim linearmente, linha a linha, né, cheia de idas e vindas, de grandes desvios, de novas proposições aí no meio, mas parte de Freud. Né? E isso é uma característica eu diria, praticamente todos os seminários do Lacan, especialmente os primeiros, né? Então, no seminário 1, a gente vai ter uma leitura muito cuidadosa dos escritos técnicos de Freud, uma leitura de pelo menos 3, então, textos de Freud, né? Os escritos técnicos, a introdução ao narcisismo, que cabe, sobretudo, se não me engano, ao Serge Leclerc fazer a apresentação desse texto, e do texto da negação, ou da denegação, que cabe ao Jean Hippolyte fazer a apresentação. Então, são lidos esses textos, né? No seminário 2, há uma leitura muito importante principalmente, eu diria, 2 textos freudianos, né? Que é o Projeto para uma Psicologia Científica, né? Que é o Entwurf, né? E um outro texto, o Entwurf é um texto pré-psicanalítico, né? Ou seja, 1890, por aí, o Freud está pensando isso. E um texto já bastante avançado na teorização freudiana, que é Além do Princípio do Prazer. Um texto onde o Freud formalizou o conceito de pulsão de morte. Né? Lá que ele vai usar esses 2 textos para pensar a lógica significante, um diálogo com outras inovações do pensamento da época, como a cibernética. Né? No seminário 3, a gente vai ter uma leitura do caso Schreber, sobretudo, né, Freud. Seminário 4, uma leitura do caso do Pequeno Hans. No seminário 5, uma leitura do Xixi, sua relação com o inconsciente, e assim por diante. Né? Então, vocês veem, né, todo seminário do Lacan, ele parte de uma leitura do Freud. E ele diz isso em um momento, que é no seminário 1 ainda, que é alguma coisa muito interessante, que ele fala assim, como é que ele fala assim? Nós não seguimos Freud, nós o acompanhamos. Ou seja, né, nós deixamos que Freud nos guie, sobretudo pelas questões que ele nos coloca, né? Que ele nos leve menos pelas conclusões, talvez, né? Ou para um tipo de dogma ou doxa absoluto que Freud pudesse ter inventado, né? Mas ele nos ciceroneia, ele assim nos guia, nos conduz para as próprias questões, para os próprios impasses que ele coloca. E Freud, isso também fica muito marcado assim na forma como Lacan aborda o seminário, a leitura de Freud, de que Freud ele teve uma série de intuições, né, adequadas, potentes, né, mas ele carecia ainda de uma boa teoria
para formalizar de que se tratava aquilo. E Lacan, ele, né, visa acompanhar Freud nesses questionamentos, né, e fornecer ou construir a teoria faltante ali, para melhor delinear as questões, né? Não necessariamente endossando tudo aquilo que o Freud coloca, né? Mas muitas vezes apresentando como certos conceitos são vacilantes, porque justamente a teoria ainda não tinha uma substância, é, não tinha um chão, uma fundamentação muito sólida ainda, né? Então, com Freud, né? Um dos autores que o Lacan vai evocar, no sentido de fornecer o complemento, né? Ou seja, ler Freud a partir de outra referencial, e fornecer essa fundamentação, né? Certamente, é uma leitura fundamental para quem está ingressando nos estudos da Lacan, são os estudos linguísticos, né? E principalmente, né, ou inauguralmente, né, dois autores, né? Então, Ferdinand de Saussure, né, um autor suíço, que contemporâneo de Freud, né, que proferiu esse curso de linguística geral, inclusive cujo filho foi psicanalista, né, também, nos anos 10, né, e os alunos dele coligiram as aulas do Ferdinand de Saussure, e Roman Jakobson, né, que é um linguista de origem russa, radicado na França, amigo, né, do Lacan. Acho que são dois autores para a gente pensar também Lacan com, né? Ou seja, Lacan ele revisita Freud, o que ele chama de um retorno a Freud, para dizer o Freud ele pegou o caminho certo, porque ele teve intuições certas e ele pensou a partir da clínica, ele escutou bem na clínica, mas ele carecia de uma teoria para uma melhor teoria para situar no que ele estava falando, né? Essa teoria, diria inauguralmente, é a teoria da linguística estrutural. Linguística estrutural que é um campo cujo principal expoente foi justamente o Ferdinand de Saussure, né? Ferdinand de Saussure ele vai tentar entender né, como a linguagem se estrutura a partir de um interjogo entre signos linguísticos. Signos linguísticos são formados, né, falar assim muito por cima, né, a partir da unidade, para o Saussure, entre dois elementos, né, que é um significante, que seria assim, a imagem acústica, o suporte acústico de um signo, né? Ele vai dar o exemplo árvore, né? Então, esse árvore que vibra nos ouvidos seria o significante, que se une a um significado, seria o conceito que se forma mentalmente de árvore, sob o efeito desse significante, né? A partir da união desses dois elementos, se constitui um signo linguístico. E esse signo linguístico, ele adquire valor a partir de uma relação entre outros signos, né? E assim, né, o Saussure ele vai pensando a própria forma de estruturação daquilo que o Lacan vai chamar, na verdade, de cadeias significantes, né? Do encadeamento desses signos linguísticos na produção de valores e na produção de significações, consequentemente. Outros aspectos que o Saussure vai trazer também estão ligados ao caráter arbitrário, ao caráter linear da linguagem, enfim, são todos explorados aqui no curso de Linguística Geral. Os aspectos sincrônicos e diacrônicos. Acho que é uma leitura aqui assim, muito fundamentada, assim, né? E o Lacan ele vai ler o Saussure, né? Ele vai pensar que o que Freud inaugura efetiva com a psicanálise, no final das contas, é um trabalho sobre um desses elementos do signo, que é o significante. Mas, a partir da sua leitura de Saussure, o Lacan ele vai fazer mais do que simplesmente replicar a teoria de Saussure. Ele vai, de alguma forma, subverter, né? Ele vai, o que o Lacan vai pensar é de que ele vai quebrar a unidade desse signo linguístico, né? Significante e um significado formam um signo, e ele vai dizer, olha, mais do que formar uma unidade, que é o signo, né? Cabe a nós, psicanalistas, nos atentarmos para a primazia do significante, ou seja, desse aspecto acústico, menos ao significado, né, que a gente é um significante, e mais como
o significado ele é produzido a partir do encadeamento entre significantes. Ou seja, o significado ele é produzido a partir da oposição entre significantes, né? Então, por exemplo, se eu alinho dois significantes, homem e mulher, o significado ele vai ser deduzido a partir dessa oposição. E, por outro lado, se eu faço a oposição entre outros dois significantes, homem e rato, por exemplo, vai se produzir uma outra significação, né? Por isso que o Lacan vai dizer de que, né, o significado, o sentido, ele só é produzido retroativamente quando a gente chega ao final da frase. Eu preciso ir até o final da frase para que se produza de forma retroativa, né, efeitos de sentido, né? Muito interessante, né? Porque isso implica que o analista, quando ele ouve o discurso do analisando, não adianta ele abrir o dicionário e produzir significado a partir da dimensão dicionarizada, digamos, dos elementos do discurso, mas cabe a ele fazer articulações internas entre os elementos das cadeias discursivas. É uma teoria, no final das contas, sobre a associação livre. Vocês veem, né? Como, né, se a técnica psicanalítica ela possui uma única regra de ouro, que é a associação livre, o Lacan vai dizer, bom, isso é assim, porque o que está em jogo na associação livre é o encadeamento entre significantes e a produção de um sentido que permanece enquanto sentido inconsciente, né, do sujeito que enuncia esse discurso, né? E aí, né, além disso, ele vai juntar com a leitura do Jacobson, principalmente o entendimento que o Jacobson vai ter de metáfora e metonímia, que é muito interessante porque ele vai o Lacan vai dizer, olha, o Freud, ele escreve Interpretação dos Sonhos, ele já lança ali algo absolutamente fundamental para nós, que é uma teoria do inconsciente como organizado a partir de uma série de leis, né? Seria condensação ou de mecanismos de organização de representações em Freud. Seria a condensação e o deslocamento. E a partir da leitura do Jacobson, junto com o Saussure, né? Ele vai dizer, não, se a gente está pensando que o inconsciente ele está estruturado como uma linguagem, isso é algo que o Lacan repete bastante desde o começo, a gente tem que entender que o significante, o inconsciente é regido como máquina de organização e de estruturação de relações entre significantes. O inconsciente ele é regido pelas duas leis da linguística, que seriam não a condensação e o deslocamento como para Freud, mas para o Lacan a metáfora e a metonímia. A metáfora, um significante substitui outro significante, e a metonímia, um significante ele se associa por proximidade em relação a outro significante. O Lacan ele vai revisitar toda a teoria freudiana, os primeiros textos freudianos, o Xixi, sua relação com o inconsciente, psicopatologia da vida cotidiana, a interpretação dos sonhos, para mostrar como o que está em jogo ali para o Freud, mais do que um interjogo, condensação e deslocamento de representações, seria a produção de metáforas e metonímias a partir de significantes. Daí, revelar a estrutura né, análoga à estrutura do inconsciente e à estrutura da linguagem. Por quê? Porque operam a partir das mesmas leis, né? Então, acho que eles, né, seriam assim. Então, Freud, Lacan com Freud, Lacan com Freud a partir de Saussure, Lacan com Freud a partir de Jacobson, e aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente tem mais alguns referenciais, né? Eu colocaria mais alguns aqui nesse sexto, né? Junto com Jacobson, Freud e Saussure, pelo menos três campos, né? Um campo que é um campo, assim, a gente pode dizer, emanado da linguística estrutural, que é o campo da antropologia estrutural, principalmente a antropologia de Lévi-Strauss, né? Lévi-Strauss vai reinventar a antropologia, ele vai subverter, ele vai inovar a antropologia. Esse livro aqui, Antropologia Estrutural, e na tese dele, que não está aqui, das estruturas elementares de parentesco, ele vai pensar, vai fazer etnografia a partir da teoria da linguística também, do Saussure. Isso vai ser fundamental para o Lacan repensar uma teoria do complexo de Édipo, repensar uma teoria do sujeito também, né? São autores que, eu diria que, assim, é interessante para a gente ir lendo no processo, eu não diria que são leituras preliminares, diria que são leituras que a gente deve ir acrescentando
gradualmente, aos poucos, pegando um texto ou outro, assim, né? Acho que não precisa, né? Precisa se dar o trabalho de ler em extensão, de início, estruturas elementares de parentesco, ou antropologia estrutural inteira, né? Mas acho que alguns textos pontuais para a gente começar a situar e ver como nem tudo ali no Lacan ele está tirando, né, começando do zero. Né? Tem muitas. Se vocês leem um texto da antropologia estrutural, como, por exemplo, a eficácia simbólica, né? A eficácia simbólica já é um texto tão, né, são conceitos tão abordados pelo Lacan, um texto em que, inclusive, o Lévi-Strauss vai aproximar a atividade do xamã ao do psicanalista, né? Vocês vão ver que já tem uma série de elementos ali lançados que o Lacan ele só simplesmente vai desdobrar. Ele também tinha uma interlocução pessoal com o Lévi-Strauss, inclusive, o Lacan, né? Eram amigos. Lévi-Strauss usa na antropologia estrutural elementos arqueológicos, né? Documentos e artefatos arqueológicos da coleção, né, particular do Lacan, inclusive. Então, eu diria que o Lévi-Strauss, uma série de autores da etologia, né, que é o estudo dos comportamentos animais, né, dos animais em seus habitats, né, os comportamentos assim agonísticos, né, de combate ou de reprodutivos dos animais. Isso vai ser muito importante para o Lacan desenvolver a sua teoria do imaginário, né, ou seja, a relação que o sujeito trava com a captação da imagem do seu semelhante e, consequentemente, a possibilidade do sujeito de construir a sua própria imagem, né, ou, que é né, o seu eu, a partir da imagem do seu semelhante. Né? Isso é muito importante, porque toda a teoria do narcisismo em Freud vai ser relida pelo Lacan a partir desse referencial que é o imaginário. Né? Isso é muito importante no Seminário 1 também. Vocês, né, pegarem aqui a edição da Zaha, vocês vão ver que né, o editor da edição, ele, né, dividiu em grandes blocos. Né? O segundo bloco, né, de aulas, que comporta aqui 3, 6 aulas, né, chama justamente a tópica do imaginário. Uma leitura de casos clínicos, uma leitura do texto do narcisismo, mas a partir de uma articulação entre física ótica e etologia, né? Ou seja, estudo dos animais, né? Lá que vai estudar né? Pegar os estudos dos pombos diante da sua própria imagem, da imagem do semelhante, do louva-a-Deus, dos peixinhos, etc., né? E vai pensar também esse momento, né? Lacan já tinha bem desenvolvido isso a partir do seu texto, né, sobre o estágio do espelho, né? A criança diante do espelho capta a sua própria imagem, a intervenção de uma outra pessoa, de um terceiro, que insere um elemento de linguagem e diz: esse é você. Isso possibilita o que o Freud chama de um novo ato psíquico, né? Seria a constituição da instância do ego, né, da criança. Eu sou eu, né? Um símbolo para que recubra essa imagem, né? E de alguma forma sedimente essa instância fluida, né? Que é o nosso ego. Então, muito importante nesse momento do Seminário 1, a construção de uma teoria do ego. Por quê? Né? A gente vai ver isso, na verdade, no Contra, né? Também. O Lacan ele precisa construir, ele precisa de referenciais. Freud, sobretudo, Freud e os autores da etologia, né? Para construir uma teoria do ego que faça frente à teoria do ego da escola inglesa, que era uma teoria, né, toda a psicanálise inglesa praticamente, né, grande parte da psicanálise inglesa, centrava o tratamento, centrava as finalidades da psicanálise, situava a posição do analista com referencial a essa instância psíquica que é o ego forte, o ego fraco, o ego fragmentado, a identificação com o ego do analista, né? E uma visão que o Lacan ele vai criticar muito e, portanto, ele vai se dar a tarefa de também construir uma teoria do ego. Vocês, né, tem uma dimensão da importância disso nesse momento do Lacan. O seminário 2 se chama o eu, né, o ego, na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Então, o seminário 2 é inteiro voltado. O Lacan ele começa o seminário tendo que precisar formalizar uma teoria do ego. Teoria do ego, teoria do imaginário. Vou voltar depois em outros vídeos ou em outros momentos, né, aqui, para falar um pouco sobre o simbólico e imaginário real, ensino do Lacan. E, então, Lévi-Strauss, os autores da etologia, né, e Hegel.
né? Principalmente nesse momento, eu diria que o recurso, principalmente a fenomenologia do espírito, é muito importante, e o Lacan, ele frequentou cursos sobre Hegel, né, principalmente o curso do Alexandre Kojève, nos anos 30, que toda uma geração de intelectuais franceses frequentou, e, uh, e ele vai, né, usar muito do apoio de um dos alunos dele, vou voltar a esse aspecto em outro momento, que é o Jean Hippolyte, para fazer uma leitura hegeliana de um dos textos do Freud, para pensar uma teoria do sujeito, né? Uma teoria do sujeito como efeito do encontro entre consciências, né? Acho que para só trazer em linhas gerais assim o que é importante a gente reter nesse momento, né? O Lacan, ele tem que fazer uma teoria do ego, né? Ele tem que fazer uma teoria do eu, uma teoria do narcisismo a partir do imaginário, mas o Lacan, de forma nenhuma, vai centrar a experiência psicanalítica nesse ego. É aí que ele se contrapõe à escola inglesa, a gente vai ver. O Lacan, ele vai precisar, além de uma teoria do ego, de uma teoria do sujeito. Sujeito e ego em Lacan não são a mesma coisa. Então, principalmente o recurso ao texto da negação e ao Hegel, né, vão participar da tentativa de construção de uma teoria da subjetividade em contraposição a uma teoria do imaginário do ego, né? Só assim, linhas bastante gerais. Então, resumidamente, né, o Lacan não está sozinho. Né? O Lacan não é um gênio solitário, completamente preso na sua torre de marfim com as suas ideias. Né? Não, ele lê autores inovadores, ele sobe no ombro de gigantes, diálogos pessoais, interlocuções pessoais. Quem lê o Seminário 1 em muitos momentos vai ver que o Lacan ele fala assim, na reunião científica de ontem, né? Ou na reunião do grupo de filosofia, de sei lá das quantas, eles, né, todo mundo ali estava indo, frequentando as reuniões científicas da sociedade, frequentando reuniões de filosofia, vendo as exposições do Lévi-Strauss, eles convidam o Lévi-Strauss, eles convidam o Benveniste, eles convidam o Jacobson. Nos anos 60, Foucault vai no curso do Lacan, eles convidam um monte de gente, enfim, eles estão ali, né, pensar nos anos 50, anos 60, um momento de grande efervescência intelectual, tá todo mundo perto ali em Paris, né, um momento bastante importante da trajetória dos intelectuais, né, franceses, e então ele está em intenso diálogo. Então, colocaria aí nesse balaio Freud com, e a partir de Jacobson, Saussure, Lévi-Strauss, um conjunto de autores da etologia, e Hegel, sobretudo. Acho que são as principais interlocuções lacanianas nesse momento. Haverão outras, mas nesse momento são essas. Caberia agora a gente pensar um pouquinho o Lacan contra, que é o que eu quero falar para vocês também. E só um parêntese, que acho muito importante também, não deixar isso de fora de jeito nenhum, né? Ao longo dos seminários do Lacan, ainda que no seminário isso não seja tão importante, não seja um recurso tão comum no seminário 1 utilizado, mas a partir do seminário 2, constantemente, todos os seminários, o Lacan vai fazer referências a grandes autores e a grandes obras da história da literatura. Então, no seminário 2 a gente vai ter uma grande leitura do Conto da Carta Roubada, de Edgar Allan Poe, porque o seminário 5 na frente, o seminário 5, o Lacan ele vai ler, vai fazer comentários sobre Molière, né, a Escola das Mulheres, seminários sobre Plauto, as comédias de Plauto, principalmente o Anfitrião, enfim. No seminário 6, a gente tem uma leitura muito importante de Hamlet, de Shakespeare, seminário 7, dos textos sadianos, André Gide, na trilogia do Pai Humilhado, do Paulo Claudel, ou seja, né, o seminário 20, isso, né, até o final, o seminário 23, uma leitura de alguns dos livros do James Joyce, Finnegan's Wake, o Retrato do Artista quando Jovem, enfim, muito importante também, e esse é um aspecto que convidativo, provocativo e convidativo do Lacan, é de que, e mais cuja semente já está lá em Freud, de alguma forma, né, o recurso, né, o psicanalista como um participante e antenado nos elementos da cultura. Ou seja, você não está só preso às leituras
de teoria, né, bruta, né, mas ele também busca elementos para sua formação, né, para a utilização do seu arcabouço teórico e para, né, o aperfeiçoamento desse aparato conceitual, né, o recurso a obras literárias. Então, também é muito importante para aí no nosso percurso de enfrentamento do Lacan, a gente tem um olhinho aí sempre voltado para literatura. Se você curtiu, quiser saber mais, curte, se inscreva, compartilhe, comente, deixe sua dúvida, salve o vídeo, assista de novo, associe livremente, critique, elogie. E se quiser também se arriscar junto com a gente no nosso núcleo, o Arriscado, só vir junto com a gente. Esse ano a gente vai dar continuidade às nossas leituras com o Seminário 2, o Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise, um seminário em que Lacan, de fato, vai assim decolar. A gente vai ler muitos autores no percurso, Edgar Allan Poe, o Freud, tem cibernética, tem linguística, tudo que vocês podem imaginar. Queremos vocês participando com a gente, na supervisão, na leitura, no risco. Vamos que vamos. Vocês estão convidados, é barato, é uma forma coletiva, divertida, sem neurose, da gente deixar de pé nosso tripé psicanalítico. Vem com a gente.